Peraí, eu olho pra câmera ou olho pra... Olha pra ele. Tá. Fazer estilo documentário. Tá legal. Como você conheceu o poker? Quando? Como? Cara, na verdade eu conheci na época de colégio também. Isso é muito tempo atrás. Final dos anos 80, assim, sabe? 89, 88. Eu jogava com uma turma da minha classe. Mas era, sabe, five card draw, né? O que a gente chamava de poker fechado. Era o único poker que a gente conhecia. E era totalmente sem noção, era uma desculpa pra você sair numa sexta-noite e tomar cerveja com os amigos, sabe? Com ficha quadrada, aquelas coisas, ninguém tinha técnica nenhuma. E aí depois do colegial eu meio que dei uma parada e tal, mas eu sempre gostei de poker, né? Aí teve aquele filme Cartas na Mesa, no final dos anos 90, opa, esse poker eu não conheço, como é que é? Comecei a pesquisar e eu vi que passava lá fora, né? Nos canais ESPN, passava no WPT. Tava começando o WPT naquela época, eu comecei a baixar os programas na internet e comecei a me interessar mais, procurar, correr atrás de livro, vi o Moneymaker ser campeão da World Series. E aí em 2005 eu entrei para a equipe de produção da ESPN brasileira, que estava fazendo o segundo canal, né? E uma das coisas que tinha lá era o poker, eu peguei o poker para produzir, né? Ninguém queria, todo mundo achava que era mó tranqueira, eu queria pra mim, porque aí eu já matava numa só, em vez de eu ter que baixar na internet, assistir, eu já assistia de primeira mão, né? E foi aí que começou, mas meu interesse vem lá de trás mesmo. Tem algum requisito para comentar poker? Porque acho que todo mundo pensa, comentarista aí pensa no futebol e em outros esportes, e poker, que é um esporte da mente que não é muito conhecido. Eu acho que os requisitos são mesmo de quem comenta futebol ou comenta basquete, ou qualquer outro esporte. Ou você é um apaixonado, um aficionado pelo negócio, vou comparar com futebol, tipo o PVC, tá? O Mauro César, o Calçade. Ou você é um ex-jogador, um profissional e tal, que vai se enveredar por esse caminho. Aí você tem vários ex-jogadores que comentam futebol hoje em dia. Eu caio com certeza nessa categoria do aficionado. Sempre gostei de jogar, mas nunca fui um grande jogador. E eu tava no lugar certo na hora certa, né? Essa história que eu contei antes, tava lá na ESPN, o poker tava de bobeira lá, eu adorava, já ia me poupar um tempo, entendeu? Eu não precisava chegar em casa e assistir o programa, já assistia ali e comecei a produzir os programas, que eu não era o primeiro comentarista lá, tiveram alguns antes. É que daí o jogador de poker tem tanta obrigação, é tão complicado de fazer o cara gravar no dia, que daí eles acabaram me botando como reserva e eu acabei virando titular ali. Mas eu acho que o importante mesmo para virar comentarista é você ser apaixonado pelo negócio. Se você não gostar do poker, não tem como. E não é só para ser comentarista, eu acho que é para, por exemplo, tem muita gente que manda mensagem para mim, fala assim, ó, eu tô no último ano da faculdade, meu sonho é trabalhar com poker, não sei o que, eu falo, ó, calma. Não é essa maravilha que vocês pensam, tem que gostar muito, porque senão, se um cara falar, eu vou ficar rico porque eu vou trabalhar com poker, não vai dar certo. Não tem como dar certo. No Brasil é legalizado o poker. Você acha que outros países, por exemplo na Europa, alguns países não são legalizados? Você acha que esses países devem adotar a política de legalização? A maioria dos países o poker é legalizado, né? O poker, por exemplo, é jogado em cassinos, então em quase todos os países lá ele é legalizado. O problema que está acontecendo é a regulamentação do poker online em alguns lugares do mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos, onde você não pode jogar poker online na maioria dos estados, né? Agora pode em New Jersey, pode em alguns lugares. Isso tá mudando essa percepção. É uma coisa que era assim, antigamente, e tem a ver com o crescimento, né? Porque antigamente quem jogava poker era somente amador, né? Você jogava na sua casa, a gente jogava entre amigos e tudo bem. É que aí virou uma indústria. Começou a crescer, torneio aqui, torneio ali, os cassinos viram que era rentável e lucrativo fazer o poker, então começaram a fazer mais coisas. Aí os governos olham e falam, opa, peraí, a gente tem que taxar isso. Como que a gente vai taxar? Como que vai fazer? Nessa primeira fase do estranhamento, alguns países falaram não. Então, por enquanto, não pode jogar. Mas geralmente é o poker online, né? E as coisas estão melhorando, por exemplo, Portugal fez uma regulamentação bacana, Espanha,
se juntou, França e Itália criaram mercados fechados que já estão se juntando ali para fazer um mercado maior. É só questão de você entrar num senso comum da regulamentação ali no país. E eu acho que isso é o caminho natural das coisas. Né? Você falou da parte dos cassinos. E por que só tem clubes de pôquer e não regulamenta cassinos no Brasil? Porque a gente é muito hipócrita. A gente, que eu digo, é o povo brasileiro, são os nossos governantes. Eu estou há muito tempo nessa batalha de acompanhar as pessoas que apoiam a regulamentação do cassino e eu sou, claro, a favor. Porque aí vai ter mais facilidade para o poker, vai ser mais facilidade para todo mundo. É um país onde a gente joga jogos de azar e jogos de aposta, mas abertamente a hora que você quiser, entendeu? Se a gente der a volta aqui na esquina tem uma banca de jogo do bicho, se a gente subir ali tem uma casa lotérica, entendeu? O governo banca, apoia uma série de jogos de azar, né? Mega Sena, Quina, Loto Fácil, tem uma série de coisas. É só a questão que eu falei anteriormente, né? A questão da regulamentação. Como que o governo vai conseguir regulamentar isso e tirar o dele, entendeu? Mas o que a sociedade faz, uma parte da sociedade faz, hoje tem uma bancada forte no Senado que é contra o jogo de azar, não sei o quê, é uma baita de uma hipocrisia, porque todo mundo joga à vontade, né? Se você quiser ir gastar, sei lá, R$1.000 em cartão da Mega Sena, você gasta e ninguém fala nada. Na questão da popularidade do poker, hoje em dia, desde quando você conheceu o poker até nos dias atuais, multiplicou muito a popularidade desse esporte? Exponencialmente, progressão geométrica, assim, não é uma curva reta, é uma subida mesmo. Em termos de audiência na Foi ESPN. muito raro. A audiência lá sempre foi boa, mas cresce a cada dia, entendeu? Sempre aumenta. Porque é uma coisa que, assim, no começo causava uma certa estranheza nas pessoas. Poxa, mas poker na televisão, as pessoas não sabiam a regra. Hoje em dia começou a popularizar demais. A gente, eu falo a gente porque uma série de pessoas que acreditaram no poker no começo aqui no Brasil e popularizaram, fizeram de tudo para popularizar o esporte. Eu na televisão, sei lá, o Vitão nas mídias do Super Poker, o Federal na federação, o Akari como jogador, várias pessoas que trabalharam no bastidores para a gente poder ter essa popularização, sabe? A gente começou a perceber que muita gente, muitas pessoas formadoras de opinião, atletas, músicos, o próprio pessoal da internet, eles adoravam o jogo, mas não queriam aparecer. Aí a gente fez um trabalho de conscientização, mostrou que era um esporte, mostrou que era legal, em todos os sentidos da palavra, legal de bacana e legal de regulamentado, e aí a coisa começou a, sabe, você bota um Ronaldo para ser garoto propaganda, depois o Neymar, depois põe a molecada do YouTube jogando, se divertindo, isso ajudou muito a popularizar, né? E acho que a coisa da estranheza está cada vez mais melhorando, né? Eu recebo cada vez, sempre que eu faço os comentários de um programa na ESPN, no dia seguinte que passa, ou logo assim que passa, eu recebo muita mensagem nas mídias sociais, em e-mail, tudo, como que faz isso, como que faz aquilo, me explica o que você falou naquela hora. Isso vem diminuindo, sabe? O que é tribet que você falou? Onde joga poker no Brasil? Essas mensagens estão cada vez menores. Isso é um bom sinal, na verdade, eu acho, porque cada vez mais as pessoas estão sabendo já, né? Certo. Quem, na sua opinião, é o melhor jogador de poker do mundo e o brasileiro? Essa é difícil. É um só de cada um, aí vocês querem me matar. Cara, pode ser uns dois. O poker é uma coisa que é complicada, porque assim, não existe um manual de regras para você jogar uma mão. Você pode jogar uma mão de vários jeitos, você pode às vezes ganhar uma mão jogando mal, você pode às vezes perder uma mão jogando bem, tem vários fatores. Então o que vai dizer se um cara é bom ou ruim, na verdade, é a regularidade. Então eu gosto muito de pessoas que estão há 10, 15, 20 anos jogando e mantém o nível lá em cima. Exemplos disso, o Daniel Negreanu lá fora é um cara que foi um fenômeno quando apareceu, né? Tanto é que o apelido dele aqui de poker, que era um moleque que apareceu muito jovem e ficou famoso logo. E continua hoje jogando os maiores torneios, os mais caros, e continua tendo resultado. É o cara que mais ganhou dinheiro com o poker até hoje em torneios, né? E aqui no Brasil, cara, por exemplo, eu posso te falar do Akari, que é um cara que tá, desde que a gente começou,
sempre jogando e sempre nos níveis mais altos. Até agora que ele deu uma parada, sabe? Tem outros negócios, tá jogando menos, jogando mais só ao vivo, não tem tempo de jogar online, ele vai lá e, por exemplo, no BSOP Millions agora ele cravou um torneio de 8 game que foi bem legal. Então são dois caras que eu tenho, além de achar que eles jogam muito bem, que são meus ídolos assim no poker, falar, poxa, esses caras. Porque falar os melhores é impossível. Aqui no Brasil tem uma lista de pelo menos uns 10 que estão num nível lá em cima, né? Então é complicado. Qual que é a diferença entre o poker tradicional presencial do online? Acho que é meio, de novo, né? Fazendo analogia com futebol, é meio futebol de campo contra futebol de salão, sabe? Os dois são futebol, os dois você joga a bola, chuta a bola no gol, mas são mundos diferentes, habilidades diferentes. O Falcão do futebol de salão tá aí para não me deixar mentir, né? Um cara que foi pro futebol normal e não rolou. E é o maior gênio do futebol de salão. Então tem muito cara que é muito bom no online, tem muito cara que é muito bom no presencial. Eu acho que você jogando ao vivo, você tem o lado psicológico muito mais forte nessa coisa da percepção do adversário. E jogando online tem uma coisa forte do lado psicológico também, mas aí é mais em relação a você, entendeu? É uma coisa que é solitária, que você fica ali muito concentrado. Se você não tiver essa coisa do psicológico boa pra saber que você vai... Pô, o moleque que joga, sei lá, 30 telas ao mesmo tempo, joga 100 torneios durante um dia, quantos torneios ele vai perder? No mínimo uns 98, vai. Se ele ganhar 2, ele já é um fenômeno. Então ele tem que estar preparado para essa coisa de perder também. Então eu acho que no presencial, o lado psicológico mais forte é na relação com os teus oponentes, de leitura e tal. E acho que na internet você tem que ter um preparo psicológico muito grande para aguentar a carga de estar sozinho ali e de ter uma pressão muito grande, né? De conviver muito com a decepção. Agora, na parte dos mais jovens, né, no colégio, ensinados no Brasil, por exemplo, xadrez, que é um esporte da mente também, o primeiro. E